nós temos aqui no estado várias experiências de mutirão organizadas e proporcionadas pelo governo. Esse pessoal que participa do mutirão, seriam eles um grupo? Formam um grupo? Um grupo no sentido de ter uma tarefa comum. Talvez sim, porque tem um resultado também. Tem um produto, né? Um produto da construção de uma casa, por exemplo. Né? Sim, esses mutirões da prefeitura. Agora precisamos ver como é que eles se organizam. Mas acho que, conforme o que é colocado aqui, do ponto de vista psicossocial, tem um outro elemento para a questão da definição de grupo, que é a questão da interação, né? Das pessoas interagirem, né? E de repente quando você tem um objetivo, nesse caso pontual, né? No caso do mutirão, necessariamente você não tem essa relação mais próxima entre as pessoas, a não ser em função de realizar a tal tarefa, né? Você pode ter uma divisão de tarefas que não implique numa interação entre as pessoas. Quer dizer, um carrega os tijolos, põe os tijolos no lugar, o outro bem pega os tijolos, leva o tijolo para outro lugar, o outro vai assentando os tijolos. Quer dizer, não há necessariamente nenhuma interação entre essas três pessoas. Então isso não caracterizaria um grupo, assim, é meramente uma divisão de trabalho. Por outro lado, Silvia, existe também nas cidades menores, onde isso não é assim institucionalizado, né? Que essa organização de mutirão parte da própria comunidade. Aí provavelmente eles tem aquele negócio da macarronada, da salada, de não sei o que, cada um faz uma coisa, todo mundo participa a família toda. Aí é um processo do Aí povo. sim, aí você já teria uma interação maior entre as pessoas. Por outro lado, tem também processos grupais que eles montam em organizações para poder administrar as relações de funcionários. Tem esse objetivo, que apesar de ter todo esse estereótipo do processo grupal, acaba não apresentando, porque ele é feito só com a função de administrar aquele grupo, para que aquele que está coordenador, né, está na coordenação, acabe administrando os funcionários todos. Tem esse outro lado também, quer dizer, preparado como um processo, geralmente por profissionais, né, e que acaba não... É a questão que nós discutimos na outra aula, a questão da dinâmica do grupo. O que é dinâmica do grupo? Como é vista a dinâmica do grupo tradicionalmente? Um treinamento, trabalhar em grupo, ou seja, você se comporta direitinho, todo mundo aprende a falar, a ouvir, etc. Há uma interação, mas você pressupõe que esse grupo, após treinado, ele se mantém. E isso é balela, porque se há uma cristalização, as pessoas estão desempenhando, feito marionetes, eu diria, os seus papéis, como pecinhas de máquina. Então, de fato, não há uma interação, porque não há mudança nas relações. Então, fundamentalmente, o grupo vai se caracterizar por mudança entre as relações. Lembra que eu estava contando do grupo das mulheres que faziam trabalhos manuais numa paróquia de igreja, né? Tinham umas meninas que ensinavam crochê, bordado, etc. E cada uma tinha o seu trabalho manual. E a menina que observava ficava desesperada, porque não acontecia nada. Sabe, não alterava nada a qualidade das relações entre as pessoas. E cada um estava no seu, né, no seu produto, no seu trabalho. E o trabalho feito, o máximo que havia de interação em torno do trabalho é: o que você acha? Está bonito? Está feio? Qual a sua opinião? Mas a qualidade da interação não mudava porque o produto era individual. E isso é uma coisa, por exemplo, que o professor cometeu muito tempo este erro. Se organiza as classes em trabalhos de grupos, agrupos de alunos, e o que eles vão fazer? No máximo eles definem juntos a temática. Seria aí um momento de autogestão, vamos dizer assim, eu deixo para eles. Mas no momento seguinte o que faz? Cada um divide as tarefas. Você lê tal livro, você lê tal livro, você lê tal livro, você resume tal livro, daí a gente senta, junta tudo e tira uma conclusão.
Quer dizer, isso não é grupo, isso é uma somatória de trabalhos. Isso não caracteriza o grupo. E realmente, quando a gente pensava que isso era um trabalho de grupo, acabava não sendo. Que o trabalho de grupo tem que se caracterizar pela qualidade do produto, exigindo a participação de todo mundo. Se um membro se omite, o trabalho não sai tão bom quanto se todo mundo participa. Então, a qualidade do trabalho depende da participação de todos. Enquanto essa de cada um faz uma parte, não. A qualidade do trabalho depende de cada um no seu pedaço. E não do trabalho como um todo. Tá certo? Então, aí, veja, nós já temos duas características fundamentais. Um produto comum que implica numa interação entre todos os membros. Certo? Quando fala de interação, seria interessante então a gente pensar, ele questiona, né? O que significa interação? Eu acho que é uma coisa interessante. Que interação é essa? O que é interação? É uma boa questão. Porque às vezes se pensa que de informar um ou outro do grupo sobre as coisas que estão acontecendo, que isso é uma interação. Fica aquela coisa tão... você informa, é isso, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e se entende. Então, eu acho que há diferentes ideias do que seja interação. Por isso que eu acho interessante que ele questiona se a gente define que para que haja grupo é necessário isso, então que se defina também em que consiste a interação, né? Não sei. Interação, Perceber no produto. Acho que se perceber no produto. Isso é interessante, por exemplo, no futebol. É como, por exemplo, no momento a gente que pratica futebol, grupo, você percebe que no momento do gol, também a sua parte está ali. Quer dizer, o jogador, quando faz um gol, ele se percebe que ele não fez o gol sozinho, mesmo efetivamente ele o fazendo. Quer dizer, é algo que caracteriza bem um grupo, ou seja, o objetivo é chegar àquela meta e o jogador se reconhece enquanto um produtor. Então isso parece que caracteriza bem o que é a interação do grupo, né? Eu ia falar um pouco nessa linha que você falou. Imaginei que esse produto realmente precisa ser reconhecido por todos como tendo uma partezinha de cada um, né? Seja intelectual, seja emocional, seja física, né? De correr até lá e colocar bola. Imagino que seja isso. Por exemplo, na produção do automóvel, não daria para talvez fazer essa avaliação. Quando a empresa apresenta o lançamento, a gente não é capaz de dizer o quanto o operário se identifica com o veículo. Dificilmente se identifica, né? Ele ficar num pedacinho do automóvel, né? Em geral. Então, aí não haveria efetivamente uma interação. Apesar de estarem juntos no mesmo local, muitas vezes no mesmo setor. Mesmo a experiência da Volvo na Suécia, né, que montavam as equipes, e as equipes tinham que montar não sei quantos carros por dia. E eles podiam se organizar como eles quisessem. Se às 3 horas da tarde eles resolvessem jogar uma partida de buraco, eles podiam jogar, desde que eles produzissem então. E eles também se decidiam entre si, isso é uma questão de autogestão, o que cada um estaria fazendo na montagem do carro. Então, eles se apropriavam muito mais do produto do seu trabalho do que quando você tem a produção em linha de produção. Então, aí
nesse caso da Volvo, você teria um grupo. Eles teriam a capacidade de tomar a decisão em conjunto. Então, acho que aí vem uma questão, que é a participação. A engenhagem teria a apropriação do processo, né? Também. Que momento você vai falar de interação? Não só do produto. Sim, mas que você está participando para que haja um produto. Certo? Eu estou pensando, por exemplo, um grupo de discussão. A gente organiza aí numa favela, num bairro, um grupo de mulheres que vão discutir a escola dos filhos. Participam desse grupo as pessoas que efetivamente contribuem com pensamentos, com raciocínios, com dados, com análise. Aquela pessoa que fica caladinha, quietinha, num canto, só ouvindo, ela está fora do grupo, apesar de fisicamente presente. Porque ela não está participando nas decisões. Ela deixa que a maioria assuma, né? E ela fica caladinha, quietinha. Isso acontece muito frequentemente. Então, mas acho que aí tem um outro elemento que influencia, que é o seguinte: se você está num bairro e, digamos, um grupo que não é do bairro propõe um tipo de organização, seja vindo via prefeitura ou alguma entidade, e organiza essa população, acho que na mesma linha aí da questão da autogestão. O nível de participação e de interação acaba sendo uma outra coisa do que se essas pessoas, motivadas por necessidades comuns, se organizam e efetivamente têm uma participação. E aí você percebe que interagem com mais assim, intensidade, né? Então, eu coloco isso que, por exemplo, naquela época, lembrando assim, daquelas discussões de orçamento participativo na prefeitura aqui de São Paulo, como a coisa era proposta via prefeitura, as pessoas simplesmente ficavam caladas. Elas não opinavam, até porque o nível de proposta colocada não era entendido pelas pessoas que eram convidadas a participar. E aí, como é que elas iriam interagir se é algo que não vem delas, né? Então, acho que é um outro elemento que pesa na interação, né? E é interessante a gente notar que muitas vezes os grupos que se dizem democráticos acabam impedindo o funcionamento de um processo grupal. Nas sociedades de amigos de bairro, né, surge de uma necessidade do bairro, da população daquele bairro. Mas ao eleger uma diretoria, por exemplo, eles acabam delegando para essa diretoria todo o poder decisório. Então a diretoria pode ser um grupo, mas o bairro eu não posso considerar como um grupo. A não ser que eles se reúnam sistematicamente em assembleias para tomarem decisões em conjunto. Que a diretoria realmente represente os sentimentos e pensamentos do bairro. E que muitas vezes não acontece, porque o bairro deixa de ser consultado, vamos dizer assim. Então a diretoria assume as decisões pela população. Então, de novo, você tem uma dominação. Muitas vezes nos trabalhos comunitários, o presidente da Associação Amigos do Bairro, é o pior elemento para a gente. Ele podia até abrir portas para a gente, mas a gente tinha que pôr ele de lado, porque senão ele fazia tudo por todo mundo. E todo mundo delegava a ele esse direito. É de novo a dominação pela submissão. Lembra, Drauzio, quando você falou dos conselhos gestores de saúde? A maioria do problema dos conselhos, eles não são preparados, né, não tem instrumentos para poder estar trabalhando esse espírito de grupo no processo controle, né? E aí eu acho que entraria o psicólogo. Para instrumentar o grupo.
Não coordenar, nem mandar, nem determinar. Isso, Mas dar os instrumentos que o grupo tem necessidade para poder deliberar. Óbvio, se eu não consigo dar as informações corretas, como é que o grupo vai deliberar? Agora veja quanto tem de aspectos ideológicos envolvidos. Começar por isso, quer dizer, o saber é meu, não é de você. Eu não divido meu saber com os outros. Isso é ideológico, puramente ideológico. E é uma maneira de dominar. De eu guardar o saber para mim. Na medida em que eu passo esse saber adiante, eu distribuo esse saber para todo mundo, divido com os outros o meu saber, eu estou permitindo a eles uma deliberação. Mas essa questão levanta tanto, vocês estão falando, está ali na minha cabeça. Eu comecei aqui, você começou a falar, eu fui anotando. Identificação com o produto, apropriação do produto. Aí veio na minha cabeça, apropriação do processo, apropriação do conhecimento, apropriação do projeto, tá vendo? Apropriação da organização, apropriação da participação, apropriação da decisão. Aí você vai. Mas se você vai pensando nisso tudo, você logo fala assim, não, o sujeito tem que ter instrumentalizado, com o saber, mas que saber? Né? Porque de repente você fica assim, o que é interagir? Interagir pressupõe você estar agindo com as diversas diversidades, não é? Porque senão fica uma interação imposta de fora para dentro que vai bater na questão da autogestão que ela estava colocando. Que de repente, que interação é essa? Né? Porque quando você está discutindo esse texto, acho que interessa para mim, não sei, acho que para o grupo como um todo, muito isso, né? Quando eu estou falando de dinâmica, que dinâmica eu estou falando? Uma vez que dinâmica significa movimento, não é? Significa mudança. Então, uma ação de fora para dentro, ela também pode estar provocando certos tipos de interação, certa dinâmica. Agora, então, para quê? Para autonomia, para autogestão, não é? Para subordinação. Que eu acho que é aí que me interessa entender o grupo. Acho que definir isso. Não, eu acho que a gente tem umas questões, quando você fala dinâmica, é movimento, ok, mas pressupõe mudança, não necessariamente. Então, acho que, na verdade, a gente fica na tentativa, né, de idealizar, né, uma interação, e a primeira fala da Soraya, né, eu acho que tem que ser posta a questão que é a interação, mas quando ela fala interação, a primeira fala, logo no comecinho, ela deu lá um exemplo, eu entendo que as pessoas interagem, né? A minha pergunta não é que qualidade de interação. Eu né? acho que o autor até levanta isso. Não é a qualidade, não, que interage, né? Mesmo de fora para dentro, de fora, enfim, né? Mas que qualidade, né? Interação. Eu acho que ele até coloca aqui, que eu acho que seria legal se a gente pudesse explorar, né? Questão da natureza dos grupos, na página 193, está em definir aquele caráter integrador de uma pluralidade de indivíduos, que aí os analistas denominavam de mente grupal. Eu acho que é se definir o que o grupo, então, de fato, dá o caráter de integração, sendo que qualquer grupo que seja, você tem pluralidade de pessoas, né, diferentes. O que integra, o que faz ele interagir, né? Que aí eu acho que extrapola a questão só dos objetivos comuns, por exemplo, né? Por ter objetivos comuns, pode ter, mas e esse caráter de interação que tem? Como é que a gente poderia definir isso em tantas diferenças que constituem um grupo, por exemplo? Sem anular, né, essas diferenças, porque as pessoas são diferentes, né? E pensando nisso que você está falando, que ela falou, quando você pensa no mutirão no interior, como eu vivo, você vê o que é um mutirão, o que é um mutirão lá para eles? Por exemplo, o vizinho é o carpinteiro, o outro é o pedreiro, o outro é servente. Cada um faz uma coisa, eles oferecem aquele saber, então não há nenhuma determinação. Vocês batem uma laje lá na casa do fulano e as mulheres entram com o que sabem fazer, não é? Então, realmente é uma interação, não só pela comida e pela afetividade, mas pela troca de saberes diferentes e de conhecimentos
reconhecimento de interesse. Porque ali não tem hierarquia na relação. Eles têm uma ação comum, um projeto. E dali eles vão para outras casas, né? Vão para outras. Então, mas em cima do que o Brasil colocou da qualidade da interação, eu estava pensando aqui, né? Parece que tem uma coisa assim, acho que quando a gente pensa em interação, parece que o grupo tem que estar harmonioso, parece que as pessoas têm que estar bem, né? Isso daí, na verdade, para mim é integração, não é interação. Né? Um grupo integrado é um grupo que está harmonioso, está conseguindo fazer tal tarefa. A velha coisa global. Isso. Mas um grupo ele pode estar dando porrada um no outro e o grupo está interagindo. Né? E pode ter integrado também. Claro. Então, quando ele falou da qualidade, era uma coisa que eu estava pensando. Que qualidade é essa? Né? O que é que a Porque gente eu fala? acho, a gente começa a pensar, tende a idealizar, né? E aí, né, que a coisa começa a se tornar complicado, né? Porque a gente vai se decepcionando, né? Não podem aparecer conflitos. É uma situação que é engraçada porque, assim, quando a gente fala em grupo, as pessoas acham que necessariamente você tem que ser amigo de todos, né? Você tem que ser amigo de todos, e todos têm que se dar muito bem, e a evolução tem que se dar nesta medida, né? E, assim, o problema é que acaba até camuflando os conflitos e vendo, assim, que a gente coloca que os conflitos eles são necessários para o grupo, né? Tanto para o curso Levin, o próprio nos processos grupais, quer dizer, é super necessário o conflito para que aquele grupo cresça. Então, parece que você passa por um período de amadurecimento, onde você tem essa turbulência que é o conflito, mas para que você supere esse conflito e se torne, e vai se tornando um grupo mais amadurecido. Até tem algumas definições de etapas, enfim, mas eu acho que é um processo... Tem um exemplo muito interessante que é o trabalho da Mônica Galano, na dissertação de mestrado dela, que ela trabalhou com um grupo de feministas num ambulatório de autoconsulta, né, onde o discurso era então somos todos iguais, mas tinha a médica, tinha a socióloga, tinha a psicóloga, tinha gente secretária e tudo mais, né? Mas o que unia o grupo era um movimento feminista. Então tinha toda a ideologia do feminismo perpassando. Então como é que elas camuflavam os conflitos? Né? Com saídas tipo, qual é o teu signo? O horóscopo hoje diz que nós íamos entrar em atrito. Eu coloquei o tarô disse não sei o quê. Então elas criavam toda uma mitologia realmente a partir para disfarçar os conflitos existentes. Porque o feminismo, todo mundo tem que se querer muito bem, todo mundo é amigo de todo mundo. Parte já de um pressuposto falso, né? Falso. Nós não somos iguais. Sabe o que eu estou pensando? Por exemplo, assim, qual é o objetivo do grupo? Né? Tudo bem, que o grupo que vai estabelecer a sua cadeia. Quando é que eu posso dizer que um grupo está realmente autônomo? É essa que quando ele é capaz de tomar decisões conjuntas e ações eficazes para a solução dos problemas. É certo? Quando todo mundo participa. O César Wagner, gente, eu devo ter um livrinho dele aí. O César Wagner, da Universidade do Ceará, ele tem um trabalho belíssimo de psicologia comunitária, onde ele trabalha com grupos. Então, quando ele entra num bairro, vamos dizer assim, ele entra dizendo, olha, a gente está aqui para prestar uma assessoria, um serviço a vocês. E a hora que vocês se sentirem fortes nos seus próprios pés ou autônomos, né, nós iremos embora. Né? Então, nós só vamos ajudar vocês a se organizarem. Então, eles estimulam a organização, as discussões, as assembleias, e fazem e garantem que todo mundo participe. Isso é feito a partir da universidade, com estágio para os alunos. Então, na medida em que há a participação de todos e eles conseguem ir tomando as suas decisões,
e consegue ir procurando as informações necessárias para informar a todos e vão decidindo, sem precisar do psicólogo, é a hora do psicólogo dar tchau para eles. Diz, olha, gente, beleza, olha, vocês estão organizados, vocês são capazes de encontrar a instrumentação necessária, vocês sabem ir buscar as informações que vocês precisam e vocês sabem tomar as decisões, as ações necessárias para obter o objetivo de vocês. E aí eles saem mesmo. Então o César propõe um trabalho assim, ótimo, nós vamos para a comunidade, mas é para sair da comunidade. Que é a coisa mais difícil do mundo, viu? Porque a hora que você se identifica, você não quer sair mais. Mas é um pouquinho a questão de como os chutes... É sobre a minoria. É um processo de dominação. Então, acho que sempre quando a gente está num colegiado, quer dizer, pelo menos a minha experiência de vida em colegiados da universidade, era realmente que a gente conseguisse debater em cima de argumentos. Sabe? Quer dizer, eu acho que o afetivo vem junto, sem dúvida alguma, mas o que pesa na decisão são os argumentos. Sabe? Então, na medida em que você argumenta, o outro argumenta ao contrário, nós começamos a ponderar esses argumentos para sermos capazes de tomar em conjunto uma decisão. Quer dizer, o voto é um impasse, a resolução, eu digo, por força. Então, o impasse às vezes não dá um tempo das pessoas pensarem sobre o que está sendo colocado, né? Eu acho que, por exemplo, quando você diz que a gente precisa debater em cima de argumentos, isso implica uma elaboração que a pessoa faz sobre os fatos, sobre aquilo que está sendo discutido. E o que acontece em geral, em assembleias ou em outros níveis, né, de discussão que vai para a votação, não dá tempo da pessoa pensar sobre o que significa aquilo que ela vai estar votando. Ela simplesmente tem que decidir sobre isto ou aquilo. Então, quer dizer, ela não elabora nada. E aí, por isso que delibera uma série de coisas em determinadas assembleias e nunca se realizam. Nunca se realizam, porque a pessoa não assimilou o que foi colocado. Não teve esse espaço de tempo. Eu acho que não dá tempo não dá tempo do pensar. Eu coloco isso porque uma vez você acho que até já deve conhecer o Barreto, trabalha muito aí com educação popular, sociólogo. Ele fez um exercício super simples com um grupo de alfabetização de adultos. E o tempo que a gente gastou para definir a caneta, foi curioso o exercício, né? Cada um definia sobre a sua maneira, o entendimento que ele tinha, a experiência que ele tinha. E ele dava bastante tempo para as pessoas pensarem, e ficava aquele silêncio. E tinha pessoas que se incomodavam com o silêncio daquele período de pensar sobre o que ela estava tentando definir. Esse exercício de pensar sobre as questões não existe nos grupos, quase. E aí, como é que você elabora uma argumentação? É um aprendizado. É por isso que agora... Não argumenta nada, a gente não aprende a argumentar. Eu acho que a gente tem que aprender a pensar em voz alta, para que o grupo possa acompanhar o pensamento da gente e todas as suas implicações. E aí, obviamente, vem discordâncias. E duas cabeças não pensam iguaizinhas. E aí começam as dificuldades. Mas essas dificuldades são produtivas. Isso que a gente tem que entender. Se a gente não enfrentar essas diferenças, nós não avançamos. Eu acho né? Isso é muito comum nos grupos populares. E nós estamos esquecendo de um fato básico, né? Qual é o nosso fenômeno psíquico? Com o que nós trabalhamos? Com a objetivação da subjetividade e a subjetivação da objetividade. O que isso significa? Quer dizer, exatamente esse pensar alto. Quer dizer, quando eu penso em voz alta, eu estou objetivando a minha subjetividade. E vocês estão, vamos dizer assim, subjetivando a minha
objetivação. Percebe? Então, esta troca, é aí que está o processo dialético, sem dúvida alguma. Né? E a gente esquece disso. E na medida em que isso é, vamos dizer assim, posto de lado, realmente nós começamos a representar papéis. E na representação de papéis tem toda a ideologia institucional do grupo onde o grupo está inserido, sem dúvida alguma. Eu queria fazer uma questão que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que assim, esse negócio do papel do psicólogo no grupo me deixa pensando. Assim, eu acho que, assim como a Marisa falava, que não é uma coisa linear, o papel do psicólogo também não é linear. Quer dizer, a gente sempre está pensando o grupo como que eu sou um agente neutral que vou facilitar as coisas no grupo para que o grupo decida. Então, se a gente não tem autocrítica para ver que a gente está decidindo no grupo, que a gente tem coisas que não fala também no grupo, que não permite que as pessoas falem no grupo, nós temos emoções em relação ao grupo também, né? É que às vezes a gente não quer sair do grupo, ou o grupo não quer que a gente saia, a gente estabelece aí relações de dependência e tal. Eu acho que é a forma de olhar o grupo assim, tipo, o grupo são umas pessoas aí que eu vou facilitar, já é ideológico isso aí. Eu concordo com você. Eu acho que a questão da neutralidade, ela não existe. Por mais que eu tente, eu acho que dá pra mim mesmo. Eu como faço parte do grupo, né? Como um coordenador ou um professor. Implica necessariamente na subjetividade. E a subjetividade não é neutra. Inclusive, sabe que porque nós aprendemos muito isso na faculdade de psicologia, não é? Não sei quem são as psicólogas, mas olha, você precisa ficar neutro, olha, fica neutro. Eu aprendi isso. Mas eles têm então, numa entrevista, fique neutra. Numa dinâmica, fique neutra. Isso não existe. Você vai interagir muito direto. O outro te provoca sentimentos e você no outro. Não tem como. E fora a questão do poder que a gente tem, né, nas mãos, através do próprio conhecimento. Você já chega no grupo com um determinado conhecimento também, a priori, né? E com expectativas. E a nossa frustração quando a coisa não caminha pelo caminho que, teoricamente, nós queríamos que esperava, né? Você quer a coisa mais ridícula que a frase Freud explica? Quantos psicólogos falam, dão uma olhadinha, Freud explica. Eu fico louca da vida. Eu falo das pessoas às vezes, olha, pergunta para a psicóloga que falou, o que ela explica? Qual é o fato e o que ele está explicando? Porque você vai pegar muitos de calça curta, que não vão nem saber o que estão falando. Não é? Porque fica aquela aura assim de... Eu sei o que Freud sabe sobre você. Já cria uma barreira e um mito furado. Mas ainda bem que ele não falou isso. Ainda bem que ele não falou isso. São os outros que ficam falando disso dele. Mas fica essa questão do poder que ela tem. Além de estar psicólogo, já tem uma coisa assim, ainda fala Freud explica e fica mais ainda. Mesmo que não seja, por exemplo, eu vejo na psicologia comunitária, que tem aquela ideia de, o grupo vai ser autônomo, eu vou facilitar e tal. Mas aí, por que vocês não falam? Porque a senhora que sabe, né? Tem essa coisa do conhecimento, que é uma coisa que tem... E que a gente não pode negar, acho que é verdade. Porque você tem mesmo. Você tem o conhecimento. Mas você tem que fazer que o outro traga o seu conhecimento. Dizer para o outro, não, mas você também tem um conhecimento. Você também vivenciou, você tem uma vivência que é um saber. Por que você não traz a sua experiência para o grupo? Sabe, você devolver para o outro que ele sabe. E eu acho que a coisa mais preciosa num grupo é as pessoas perceberem o quanto elas sabem da sua própria vida, da sua própria experiência, do seu próprio cotidiano. E é aí que, ao meu ver, vai se constituindo uma identidade metamorfose, e não uma identidade cristalizada. Porque eu vou me redescobrindo no meu saber, no meu cotidiano, coisas que eu nunca imaginei que eu sabia.
O exemplo que eu mais gosto de dar é do velhinho lá de Osasco, né, que foi entrevistado pela socióloga. Né, e ele então contava todo o movimento autonomista de Osasco. Né, e ela gravou, depois transcreveu, né, datilografou e levou para ele. Olha, a sua entrevista. Ele catou aqueles papéis, nossa, eu sei tudo isso. Sabe, ele levou um susto de quanto ele sabia. Porque materializou. Porque materializou, exatamente, uma subjetividade objetivada. Né? E a pergunta seguinte é, posso mostrar isso para os meus amigos? Quer dizer, posso dividir com os meus amigos esse meu saber? Que ele não tinha consciência. Então eu acho que a grande intervenção da gente é isso, é resgatar o saber que qualquer pessoa tem. E não achar que só nós sabemos. Nós podemos até ajudar, né, a uma ideia errônea, dizer, bom, acho que não é bem assim, pode ser assim assado. Né? Porque às vezes a experiência ensina, principalmente com toda a ideologia dominante por cima das pessoas terem uma visão errada. E você pode contestar essa visão errada. E deve. A escola não tem que ficar quietinho diante da bobagem que o outro possa dizer. É o uso que ele faz desse poder, né? Desse conhecimento, Exatamente. E a repressão, e a repressão, ela funcionou muito na época do Paulo Freire aqui, exatamente impedindo o saber das pessoas, né? Porque quando você começa a propiciar esse ambiente de saber, as pessoas começam a raciocinar, começam a questionar, começam a querer coisas diferentes. Então, eu impedindo que as pessoas pensem e falem, então eu domino. Claro. Mas censura não teve. Censura impedir primeiro que você fale. Depois ela é tão forte, você vai introjetando a censura. Então você acaba censurando até os seus próprios pensamentos. Isso a gente faz. Eu nunca me esqueço, na época mais dura da repressão, a gente tinha DOPS aí em todas as salas de aula. Né? E o pessoal vinha com a função de tabular quantas vezes você falava determinadas palavras. Falar em revolução, falar em operariado, proletariado, falar em dialética, eram coisas, né, subversivas. Então, o grande desafio para a gente foi conseguir falar essas coisas sem usar essas palavras. Usando outra. Eu nunca me esqueço numa aula, né, que eu estava falando da consciência, do desenvolvimento da consciência, não sei o quê. E de repente a Renate, que era minha assistente na época, vai ficar azul, fazendo assim. Com quem diz, cuidado com o que você está falando. Eu disse, não, mas veja, as pessoas que desenvolvem uma verdadeira consciência são capazes de decidir se querem do lado direito ou para a esquerda. É elas que vão optar, não sou eu que estou dizendo. Agora, o que você acaba achando, né? E tem um outro lado da moeda. Também foi naquela época, a Escola Superior de Guerra dava belos cursos sobre marxismo, belos cursos mesmo, e para pessoas convidadas. E eu nunca me esqueço, o Sérgio Osella, que também trabalhava, era meu assistente na ocasião, chegou para mim e disse, mas Silvia, como é possível um empresário altamente bem colocado, conhecendo o marxismo, tomando consciência do que ele explora, continuar explorando? E claro, quem abre mão do poder que tem? Quer dizer, ao contrário, ele vai usar esse seu conhecimento para explorar melhor, mais sutilmente, com mais sutileza. Além de Marx, Maquiavel junto. Junto, os dois, exatamente. Então vocês têm que ver que muitas vezes a questão é bem mais complexa e não pode ser reduzida num raciocínio linear. Bom, vamos ao texto? Mas indígenas, né? Que dizia, não, todos têm que ser líderes. O que quer dizer isso? Todos têm que participar de um saber e saber usar o seu saber. Porque
porque às vezes nós vemos assim, decisões serem arrastadas, ninguém assume coisa nenhuma, porque fica naquela, grupo, democracia. Eu acho que isso é uma hipocrisia, a meu ver. Então, de medo de não assumir realmente uma decisão, ou de peitar e vamos lá, eu acho que é um limiar meio perigoso isso. Mas eu acho que você tem que partir do outro lado. Todos os membros do grupo têm obrigação de contribuir para o grupo. Então, Mas aí volta naquela questão do papel diretivo também, né? Você colocava aquela questão para onde foram as pedagogias não diretivas. Quando você coloca que eu acho que todos têm a capacidade de liderança, né? Mas se fica solto o encaminhamento das coisas, um espera o outro, porque não tem nenhuma instância que vai encaminhar, porque nem isso foi definido nesse grupo. Entendeu? Então, eu acho que é uma coisa complicada, porque é comum que você tenha pessoas que lideram e acaba centralizando mesmo e reproduzindo o que a gente tem também na sociedade. Se você não tem esse grupo, essas pessoas, é o outro extremo. Ninguém, não tem nada acontece, porque não há nenhuma forma de levar isso para alguma direção. Como é que fica? A gente acaba lidando com extremos e não com coisas que você articula. Eu não a impressão, né? Quando a gente fala de grupo, ou o grupo está no 8 ou está no 800, né? Ou ele é muito flexível, né, e não chega a lugar nenhum, ou ele vai na imposição. Só que assim, é muito complicado, porque a gente está esquecendo uma coisa, o próprio processo de amadurecimento do grupo. Né? Porque assim, o grupo também caminha, ele não é alguma coisa única o tempo todo. Né? Ele também vai se desenvolvendo. Né? Então assim, podem haver momentos onde por alguma razão alguém, né, imponha uma decisão, vai ser assim e ponto, até pode ser, mas eu acho que tem o tempo também do próprio grupo. Né? No momento ele elimina essa direção, né? Ele mesmo começa um pouco assim, da consciência desse grupo, da proposta desse grupo, né? Mas eu acho que tem o tempo também assim. Né? Não sei, eu não consigo enxergar o grupo mesmo o tempo todo. Parar, verdade. Eu tenho. Mas as coisas soltas, sim, mas fica às vezes, sei lá, semanas, meses e meses, coisas empacadas nos grupos. Pode ser no grupo de trabalho, em outras. Resgata, retoma. É uma questão que eu acho que a gente tem que discutir. A semana passada não foi essa, fizeram. Tá morno. Por quê? Porque a coisa estava muito solta. Vocês mesmos perceberam isso. E sentiram a necessidade de assumir. E hoje, por exemplo, cada um está assumindo o seu momento, vamos dizer assim, para contribuir com o grupo. Tá certo? Hoje, por exemplo, a dinâmica, entre aspas, milhões de aspas, está muito mais intensa. Porque cada um está trazendo a sua preocupação, a sua leitura, a sua maneira de ver o grupo. As relações afetivas vão se dando na medida que nós nos conhecemos uns aos outros. Logo de início, nós não sabemos com quem nós estamos lidando. Então, não acho que exista o que a Agnes Heller vai chamar de uma implicação. Mas, na medida em que nós estamos convivendo, nós começamos a esperar que pessoas falem, que as pessoas digam, outras não dizem. Quer dizer, aí já começa a haver uma expectativa, eu diria, de emocional a respeito um do outro. Mas o sentimento, propriamente, é um sentimento que vai se desenvolvendo ao longo. Ele não surge do nada. Ele surge dessa nossa interação aqui entre nós. Sim. Talvez para mim seja a compreensão. Nossa identidade, o que é a nossa identidade? É esse conjunto que nós vamos nos constituindo, vamos nos identificando nos grupos. Os grupos nos constituem enquanto identidade. Quer dizer, eu não sou capaz de pensar um indivíduo sem grupos. Não existe.
A individualidade e a identidade se constituem nos grupos, necessariamente. Agora vocês entraram num momento em que nós vamos construir juntos um saber. Não só a vivência de grupo, mas nós vamos construir um saber sobre grupos. Um saber teórico, um saber sistematizado, partindo do Martim Baró. Não vamos ficar repetindo o Martim Baró. Nós vamos além dele. E é um produto nosso e só nosso, desse grupo. Não vai ter outro produto igual em outra situação. Eu acho que isso reforça aquela questão do grupo é produtivo, no sentido de trazer um produto mais rico ou menos rico, e ele funciona melhor à medida que as pessoas falam o que pensam e o que sentem. É isso que eu estou vendo aqui, não é? Porque enquanto as coisas estão meio assim, não vai. Uma coisinha. Acho que além dessa participação do grupo, tem o papel do coordenador do grupo, aqui na pessoa da Silvia, aquilo que a Alejandra colocou, a hora que a gente estava discutindo sobre o papel do psicólogo nos grupos, né, Alejandra? Se a coisa não fosse conduzida dessa maneira pela Silvia, se ela não tivesse tido essa coerência teórica e prática que está colocando aqui, a coisa não andaria desse jeito, com certeza que não. Foi o espaço, a grande sabedoria que a Alejandra colocou é essa da coerência, sabe? De estar fazendo nas atitudes dela aquilo que a gente está discutindo mesmo. Porque senão não teria espaço. Olha, toda essa discussão surgiu a hora que ela perguntou o que vocês estão sentindo, no meio da discussão teórica. Ali está uma grande lição, sabe? Você pode até não saber tanto Martim Baró, sabe? Mas eu acho que refletir sobre essa prática que é muito interessante. Isso que traz uma questão. Eu acho que uma coisa que a gente não pode esquecer, em hipótese alguma, numa visão dialética, a dominação implica em submissão. Ou seja, a unidade entre a submissão e a dominação. Muitas vezes a pessoa nem se dá conta, mas pela submissão dos demais ela está dominando. Tem uma outra forma de dominação, que é pela fala. O bom falante costuma ser um dominador de audiência impressionante, que ele capta pela fala o interesse de todo mundo e toma conta. E aí ele pode falar grandes mentiras e todo mundo vai acreditar como a grande verdade. Exatamente. Então, ficar bem claro que você não pode dicotomizar a dominação de um lado e a submissão do outro. As duas coisas estão interligadas. É verdade que a psicologia trabalhou mais com conformismo, mas esse estudo é na base da autonomia. Isso é um cara só do lado da submissão. A gente tem dois lados, como uma unidade. Você só uma pergunta. Quando a gente pensa, né, dominador e dominado, dá uma ideia de ativo e passivo, né, nessa relação, nessa interação. E isso eu fico pensando assim, você pensa dialeticamente, você pensa a questão da submissão, e naquele texto do grego, do senhor e escravo, que ele fala isso, né? Que tanto o dominado como o dominador tem dentro de si tanta dominação como o ato de dominar e ser dominado, né? Que os dois teriam que se libertar. Nessa situação desse texto que nós estamos trabalhando, o autor, como é que ele vê essa questão do poder, essa relação dominado e dominador? É também uma relação dialética, sim. É nesse sentido também? Também. Ele está fazendo aqui uma crítica. O estudo de psicologia tradicional via só do lado do submisso. Você vai ver que ele vai resgatar que uma coisa está estreitamente ligada à outra. E o autoritário, se pegarem, é uma personalidade autoritária, do Adorno principalmente, ou então o sistema de crenças do Hopkins, que é o dogmatismo. O autoritário, ele também, quer dizer, quando ele pode, ele é a autoridade, é dominador.
Se ele encontra alguém mais dominador do que ele se submete. Ele não sabe ficar na igualdade. Né? Ele, ao mesmo tempo, se submete ou ele. É aquela historinha que eu contei para vocês, acho que do Lula, né? E como líder sindical, etc., denunciando a exploração do patrão, não sei o quê. Ele chega em casa, diz que deu a brigaiada lá com a mulher, com os filhos, e é gozado, né? Na fábrica você briga com o patrão que te explora, e aqui você vai explorar a gente, brigar com a gente. Diz que ele levou um maior susto, né? Que ele nunca tinha pensado que ser machista, né? É uma forma de dominação, né? Ou seja, são formas que se apresentam em N situações. Algumas você aceita, outras não. Como, por exemplo, é difícil. Exatamente. Agora veja, qual é a função do psicólogo nessa situação? Nós não podemos negar que nós temos uma função. Você tem um papel a desempenhar lá. Agora, você não precisa chegar e avacalhar com o grupo todo, dizer, vocês são os bobocas, vocês souberam escolher. Não é bem assim. Mas se você espelhar a situação do grupo, olha, gente, vamos parar e pensar um pouquinho, vamos ver o que está acontecendo. Levar o grupo a refletir sobre o que está acontecendo. Você não está se impondo. Você está obrigando o grupo, todas as pessoas do grupo, a pensarem a respeito. Se a história da gente ser neutra é contra da carochinha. Sabe? E você está sendo conivente, eu diria. Em vez de estar ajudando o grupo a crescer. Sabe? Eu acho que não é uma questão de ficar esperando do lado de fora. A neutralidade científica não existe mais, gente. Sabe? Mas também é saber lidar, quer dizer, é espelhar, é devolver. Gente, alguma coisa está errada aqui nesse grupo. Vocês escolheram fulano, tudo bem, fulano tem se esforçado, tudo bem, vai reforçando todo mundo. E mostra como o restante do pessoal está se omitindo. Mas é muito interessante porque eles são autoritários. Eles que tomam decisão. Eles são autoritários, eles às vezes querem atitudes autoritárias, mas na hora que, por exemplo, eles poderiam dizer, olha, ela não está servindo, então, e usar da autoridade que eles até têm, de pôr e tirar a pessoa, mas eles não. É por isso mesmo, se você conseguir devolver ao grupo e mostrar que eles estão ficando paralisados por um erro que eles fizeram de escolha, ou sei lá, ou acharam que estavam escolhendo bem, não escolheram, cabe a eles, compete a eles agora rever a escolha que fizeram, por que não? Esse é dar a eles o poder da decisão, é devolver esse poder ao grupo. Se é uma dificuldade nossa, trabalhar a nossa estrutura, que eu acho que ela é meia autoritária e meia autoridade. Sabe? Não sei nem como eu te digo isso. Esse limite entre o que é ser autoridade e autoritarismo, ele é muito nebuloso, às vezes. E que a gente toma consciência, você já foi. Sabe? Eu não sei como é que você diz. Porque, por exemplo, eu fico feliz com o meu aluno, com o meu filho, enquanto aluno. E de repente você está inserido numa rede de relações. Umas mais autoritárias, outras mais democráticas. Mas você não tem uma prática coerente de relações. Não é? Porque em algumas situações querem que você seja autoridade. Agora, será que você não pode usar a sua autoridade para dar autoridade ao outro também? Acho que a questão é essa. Sabe? Quer dizer, o exemplo que você traz, eu acho que é devolver ao grupo a sua capacidade de decidir. Quer dizer, vocês acham que erraram? Se não erraram, tudo bem, vamos continuar assim. Se vocês quiserem rever a decisão de vocês têm todo o direito de rever. Isso não é autoritarismo. É ao contrário, é atribuir ao grupo o poder que de fato ele tem. Porque eu imagino, também pega pela afetividade, elas fazem uma escolha, né? E aí ela fica difícil destituir a pessoa que escolheram em função de uma questão afetiva. Eu ouço muito também dos idosos essa questão de não magoar o outro. Isso está muito presente, né? É algo que é frequente, né? Que é essa questão, abrir para uma discussão,
apontar, né, os acertos e os defeitos do outro, para eles, né, pelo menos com o grupo com o qual eu trabalho também, tem essa questão da afetividade que falar vai magoar, então é preferível deixar do jeito que está. E é mentira, porque não deixam do jeito que está, porque boicotam todas as propostas, né? Ou acabam se retirando do cenário, evasões, etc. Né? Isso, magoadíssimos, né? E a força, e é isso que eu acho interessante, a força do boicote, ela é intensa. E aí é um autoritarismo também, é velado. Né? Tá? Então isso é interessante. Né? Não, inclusive tem outros lados que vocês não estão considerando. Quer dizer, a coordenadora está achando que fez o melhor possível. Talvez, pelas críticas que ela ouça do grupo, ela possa mudar a sua maneira de ser. Fazer um novo contrato com, sabe, gente, perdão, então eu estava achando que trabalho. Vou mudar a minha maneira de ser, vou agir de outra forma. Sabe, quer dizer, dar essa chance ao grupo todo. E não fazer ninguém de bode expiatório. O boicote cria o bode expiatório. O tempo todo. O que eu tenho feito é, cada vez que ocorre um boicote, eu paro e discuto o porquê que o grupo não participou totalmente ou em grande parte em tal atividade. Aí elas levantam questões assim. Todo mundo com dor de cabeça. Olha, eu tive médico, gente, mas 30 não tem 80, 30 tiveram médico no mesmo dia? Eu tive que tomar conta do meu neto. Puxa, mas 30, 40 tomar conta do neto? Porque, na verdade, todas praticamente boicotaram. Ainda não está no ponto de se retirarem magoadas, tal, de afastamento. Mas eu estou com essa questão aí, tentando mas eu acho que você administrar. teria que mostrar o que está ocorrendo no grupo todo, uma omissão de muitos está paralisando o grupo refletir seriamente sobre o que cada um está fazendo dentro daquele grupo. E ser capaz de tomar novas decisões. Sabe? É reassumir o seu poder. As pessoas realmente, às vezes, é muito mais prático, né? Criar uma situaçãozinha, quer dizer, não precisa ser agressivo, mas pode ser leal. Dizer, olha, eu não gostei por causa disso. Mas eu acho que muitas vezes a gente tem medo de dizer, olha, gente, eu não entendo um pouco do grupo, eu entendo de dinâmica. Eu estou aqui como uma especialista dando feedback para vocês. Isso não é crime, gente. Isso é o papel que vocês têm. Sabe? Muitas vezes a gente quer ocultar o papel real da gente dentro do grupo. Fazer de conta que não, somos todos iguaizinhos. Não somos. Quer dizer, eu tenho um papel aqui muito bem claro e definido. Eu não posso negar esse meu papel. Certo? Vocês têm o direito de cobrar que eu exerço o meu papel. Então não tenham medo também de assumir o papel, sabe, de um psicólogo, de quem sabe psicologia e que pode ajudar o grupo a crescer com o seu saber. Não é crime isso, de jeito nenhum. Eu sou assistente social. Mas também não é crime ser assistente social e ter todo o saber da assistência social. Isso que você tem que assumir. Às vezes a gente quer negar um saber que a gente tem. Acho que não dá para negar. Quando a gente tem que pôr a serviço dos outros para nós saber. Mas é uma história interessante. Sem Depois eu conto o final. Tá bom. Falar a respeito disso. É que o próprio sistema força para que essa situação se mantenha. Não libera para que o indivíduo surja, né? É uma coisa assim, aquele acordo tácito. É muito fácil a gente falar do conformismo, né? E não falar também da maneira que essa coisa é imposta, né? Uma das coisas, por exemplo, na minha área de trabalho, a gente ainda ouve muito diagnóstico do comportamento dos adolescentes com desvio de comportamento. Aí eu me pergunto, desvio de que norma? Desvio aonde que esse desvio
pessoa. Cadê esse caminho, entendeu? Ou seja, porque não bate com a perspectiva da pessoa que está fazendo a leitura. Olhar a coisa, não dá para olhar só para um lado da análise também, né? Tem que ver o outro lado. O sistema também não permite que o indivíduo surja, né? Faz tudo para colocar a gente uma forma. Eu acho que vai botar na questão da identidade que não é homofóbico. O que nós mudamos, não nos criamos? Isso vai ser sincero, né? A gente age de uma determinada forma. Se a gente agir de uma outra forma, como que precisa de agir assim? Nunca vi essa pessoa fazendo isso. Quer dizer, nós seguramos as pessoas e impedimos que elas se recriem, se reinventem. E o Ciamba, no livro da Severina, ele vai, no final, faz um apelo às instituições que deem mais espaço para as pessoas exercerem os seus papéis conforme lhes aprouver, e não aquele papel padronizado, imitado, e realmente não são papéis que cristalizam a gente, cristalizam a própria identidade. Mas também, se você é parte mesmo de um sistema, você está submissa, você não tem autonomia, um negócio engraçado, você está dentro de uma instituição, você tem uma função, você é parte daquele, vou usar uma linguagem bem funcionalista, mas você é parte daquele corpo, né? Então você não tem autonomia. A própria instituição não te dá esse direito. Então, em certos momentos você age como membro do sistema, e em certos momentos você age como indivíduo. Você fica vivendo essa duplicidade no seu papel. Eu acho que são questões muito complexas quando a gente está na prática, sabe? Eu acho isso super difícil, porque eu acho que entram as questões pessoais, atravessadas, aliás, as questões institucionais atravessadas pelas questões pessoais. E aí entra a questão do grupo, do coletivo, do individual, e essa coisa se mistura. O que eu mais queixo, o que eu mais sinto, é que a gente não consegue sair de fato desse emaranhado. Parece que os processos grupais acabam caindo num ciclo vicioso, né? De certa forma, a ideologia do grupo é a manutenção do grupo tal e qual, não a transformação do grupo. No entanto, o ser humano se transforma. Isso nós temos que assumir. Nós não somos o mesmo todos os dias. Nós mudamos, dia a dia nós mudamos. Um conhecimento novo, uma experiência nova nos altera, nos muda. Por que esconder essa mudança? Então, óbvio que você não pode estar fazendo essas mudanças de uma forma contínua, mas acho que chega um momento em que você propõe, gente, vamos pensar um pouquinho o que nós estamos fazendo aqui? Então, quando a gente faz uma avaliação do curso, o que é? Não é pensar um pouquinho como é que a coisa aconteceu, por que aconteceu, o que houve, como cada um agiu dentro daquele momento? Porque você não muda sozinho. A mudança do grupo é um processo que ocorre nas relações entre as pessoas. E não muda a individualidade também, de jeito nenhum. Mas muda a qualidade das relações. O que vai ocasionar novas mudanças na gente, sem dúvida alguma. Né? Ao mudar a natureza, ao transformar a natureza, se transforma. Isso vale para o grupo também. A gente transformar um grupo também se transforma. Então, acho que há momentos em que o grupo pode ter uma parada e uma reflexão crítica. É saudável. E isso raramente é feito. Sabe? Porque a gente assume um grupo como uma coisa, edificada. É assim que tem que ser, não pode mexer. Mentira, pode e deve mexer. Desse assim, do grupo, estabelecer alguns códigos que são aceitos pelo grupo todo, que tende à ordem, à estabilidade, a uma certa hierarquização. E aí as pessoas acabam se conformando com essa norma que o próprio grupo cria, né? São as regras de mundo. Exatamente, seria quebrar isso, né? Todo mundo tem completadinho esses papéis. Não duvido muito.
Esse é o objetivo último das técnicas de dinâmica. Por isso que eu sou completamente contra, porque eu acho que o grupo é uma coisa que está sempre em processo de sempre transformação. Se não houver transformação, não houver processo, não há grupo. Não é só porque nós estamos aqui todos juntos nessa sala que nós vamos ser isso. Mas acho que aí o grande inimigo é esse conformismo presente, né? Que mantém os grupos como estão. Né? Que aí é isso que ela está falando. Intervir, né? Quando você... E além da intenção. É verdade. Quando você Mas fala... aí no intervém fica com uma angústia. Quando você fala, né, das técnicas de grupo, né, você fala como sendo algo da manutenção do poder, né? E você considera que sempre é assim? Eu estou dizendo no seguinte sentido: vamos pensar o grupo da terceira idade, você usar uma técnica dentro dos manuais, né, para mobilizar a discussão com relação à coordenadora, né? Você não considera que é um bom instrumento intermediário, vamos chamar assim, para mobilizar a discussão? Pode ser, mas eu acho que eu não preciso desse instrumento. Então isso... Entende? Eu acho que é simplesmente o respeitar cada um e fazer com que cada um respeite o outro e ouça o outro é fundamental. Tá certo? É mostrar que há uma certa igualdade. Porque as técnicas de dinâmica, elas se encerram, dão por acabado. Bom, vocês já estão treinadinhos em dinâmica do grupo. Vocês sabem agir em grupo. Como se as pessoas não se transformassem, nunca mais. Aprendeu e agora continua assim. E não é verdade. Eu posso até chegar num momento em que o grupo se constitua, mas ter consciência clara de que ele se transforma. Eu nunca me esqueço de uma assistente social que estava trabalhando na periferia e desesperada porque ela não conseguia agrupar as pessoas. Eu disse, gente, é um pessoal que está lutando pela sobrevivência. Eles estão assim, lado a lado, é a serenidade do certo. Um olha para a cara do outro, cada um está na luta daquele dia, daquela sua sobrevivência. Se não surgir alguma coisa que faça com que um olhe para o outro, eles nunca vão ser grupo. Tá certo? Então, muitas vezes, a mobilização é ser prevista individualmente, isso é uma técnica, sente os problemas, aqueles problemas que são apontados como os mais agudos, aí você usa o problema para propor a discussão. Tá certo? Então, diz, olha, todo mundo se queixou disso. Por que vocês não vão fazer algumas reuniões para discutir esse problema? Agora todo mundo tem que participar. Então, porque até foi oportuno você trazer essa questão, porque essa é uma questão que eu sempre te ouço, né, falar, ou verbalmente, ou pela literatura, e eu uso algumas técnicas com alunos. E às vezes eu fico muito apreensivo, né, do que é que eu estou fazendo, né? Tá? Então, por isso que eu trago essa questão, porque eu uso determinadas técnicas como um intermediador da discussão, porque é facilitador, exato, porque se eu pego um texto para ler, leitura zero, atualmente os meus alunos eles não conseguem ler 2 páginas, eu não sei as professoras, né? E eu não tenho, né? E se eu trago uma técnica como algo que vai facilitar a discussão, eu tenho conseguido algum sucesso, né? E daí eu fico me perguntando, bom, eu ouço a Silvia, eu leio a Silvia, né? Como é que é esse uso? Porque eu imagino que assim, se eu pegar, né, aqueles manuais, né, vocês conhecem os manuais, e eu falo especificamente de jogos, né? Tá? E tem alguns manuais. E eu fico pensando, será que eu estou no caminho correto? Será que eu estou reproduzindo? Né? Eu também vivo o mesmo dilema que ela estava colocando. Né? Então eu acho que foi muito oportuno você trazer, porque eu estou há tempos para trazer essa discussão, né? Porque eu acabo continuando, mas sempre com o pé atrás, né? Sabe? Mas olha, eu acho que o
fundamental é a reflexão crítica. Eu não sou contra as técnicas, mas eu refleti criticamente sobre as técnicas e a atuação das pessoas. Vocês querem um exemplo? O grupo operativo do Pichon. O grupo operativo, vocês pegam o livro do Pichon, vocês leem a proposta, é de uma beleza, é avançada, desenvolvimento da consciência social, humana, não sei o quê. Em geral, todas as experiências que eu vi, observei de grupo operativo, as pessoas saem como se elas tivessem sido perseguidas. Por quê? Porque o coordenador é o todo-poderoso dentro do grupo operativo. Então, se eu discordo de você, digo, não, Braulio, eu acho que você está errado, não é assim que você como coordenador vai virar, você está resistindo à minha coordenação. Sabe? E me cala a boca. Então, acaba ficando uma situação que de operativo e de desenvolvimento de consciência não tem nada. Porque você tem um coordenador com o poder de interpretar as suas ações, os seus sentimentos. Então, a maioria das pessoas que vivenciaram no grupo operativo, se o coordenador não foi excelente, eu duvido até que no próprio Pichon tenha sido tão bom coordenador. Mas o que eu vejo as pessoas fazerem é uma barbaridade, é um abuso de poder. Olha, o grupo operativo que eu participei saí chorando. Saí arrasada. Eu não conheço Uma das uma piores pessoa que experiências que eu tenha tive. vivido uma situação de grupo operativo e saiu realizado, sendo feliz. E é interessante isso que você fala assim, mas então o problema é o coordenador, se trocasse o coordenador, mas se repete muito isso, né? Várias Você fala, eu vou modificar, eu vou ajudar o grupo a modificar alguma coisa, você já tem um pressuposto. Que modificação é essa? Já está lá, impregnado. E aí lida com a impotência, a sua impotência, essa impotência que a gente tem no dia a dia, de repente você tem o poder de poder fazer essa modificação, então você parte já como se tem uma verdade já pré-estabelecida, né? Qual é a mudança que você acha que tem que ser, né? E eu acho que esse é o grande complicador, né? E se você pegar o caso do Pichon, eu gosto da parte teórica. O que ele fez lá na escola de Buenos Aires foi importante, porque ele democratizou a psicologia social de certa maneira. Mas o grande problema é que ele mistura todo o processo grupal com a Melanie Klein, com a psicanálise da Melanie Klein. Então, o poder de interpretação, vocês já viram, já tem pessoas tão poderosas como os psicanalistas. Vocês já tentaram conversar com o psicanalista e ele interpreta você, e se você diz não concordo, você está resistindo. E a gente fica naquele impasse, e agora? E ao dizer, você está resistindo, ele está perdendo de vista as modificações que o grupo está tendo. Não está levando em consideração, não está conseguindo ver aquela modificação que é própria do processo do grupo. Claro. E como que você vai fazer uso desses recursos que você tem, teóricos, inclusive. Se é para o crescimento do grupo, também em algum momento você precisa ser autoritário, seja autoritário. Autoridade. Usar a sua autoridade, né? Usar a sua autoridade. Se é para o crescimento, para buscar uma não está fazendo. Que espelhar devolver para o grupo, sabe? Está acontecendo isso assim. Quer dizer, vocês não estão se manifestando, vocês estão deixando as pessoas tomarem decisão. Olha o tal fato. Quer dizer, então, no dia que você espelha o grupo, você obriga a uma reflexão crítica. Que cada um vai fazer de si mesmo, do outro, não importa. Ele vai refletir sobre o que ele está contribuindo naquele grupo para o crescimento do grupo. Né? Que é completamente diferente de eu sair interpretando, sabe? Jogando teoria em cima do grupo. Né? Que a teoria ela tem um poder de massacre, gente, fora de brincadeira. Né? Por isso que eu digo, quer dizer, o nosso cotidiano é muito mais rico que qualquer teoria. Então, a teoria é o pressuposto. Agora, se você usa a teoria como uma síntese precária, ótimo.
algo a ser revisto e que deve ser revisto, perfeito. Mas não como um saber absoluto. Na medida em que você impõe esse saber absoluto, você liquida com as pessoas. Você falava da criatividade, talvez? Agora, eu acho que sempre a gente é capaz de encontrar. Eu acho que a gente tem que brigar por esse espaço. Eu estou falando assim, eu estou me lembrando. Como que eu era como professora antes de 68, o que foi todo o movimento que nós, dentro da faculdade, curso de psicologia, fizemos, e como aquele movimento nos mudou completamente. Quer dizer, quando eu comecei a refletir, meu Deus do céu, eu dava aulas expositivas, eu brincava, eu andava quilômetros na sala de aula, fazia uma encenação, assim, impondo o meu pensamento, o meu saber. O esquema na lousa, e é isso que eu sei, pá. Eu só adorava as aulas, mas na hora da avaliação eu ficava extremamente chateada. Eu disse, meu Deus, só não aprenderam nada, o que adiantou todo o meu esforço? Até eu descobri, com todo o movimento de 68, que você só aprende fazendo, não ouvindo. E que eu tinha que levar as pessoas a fazerem coisas, a criarem coisas, a dar espaço para que todo mundo se manifestasse do seu próprio pensamento, que inserisse um saber, uma leitura, não sei o quê, no seu contexto próprio, e não no meu contexto. Bom, as minhas avaliações melhoraram ao máximo, apesar de que muitos alunos olhavam assim, eu preferia o jeito antigo de aula, né? Você ficava passivamente ouvindo o professor falar. Há menos trabalho. Há menos trabalho para o aluno, sem dúvida alguma, mas também há menos aprendizagem. Então a gente conseguiu mudar toda uma maneira de trabalhar dentro de uma sala de aula. Se aqui na PUC foi fácil, por outro lado, na enfermagem não foi tão fácil assim. Mas consegui. Eu cheguei, eu e mais algumas pessoas pensam, você não faz sozinho. E uma instituição sempre muito forte, tem que ter algum apoio interno, e você vai conseguindo mudar as coisas. Eu também não era noite por dia. Eu tive que fazer concessões de autoridade, de autoritarismo mesmo, para conseguir ter a atenção dos alunos, o respeito dos alunos, para ir lentamente transformando. Então, há momentos que você tem que usar dessa autoridade mesmo. Claro, porque senão você peca do mesmo jeito. Senão as pessoas Você ficam... acaba sendo conivente, sendo omisso, né? E eu não sei o que é pior, né? Não é essa omissão também de achar que as coisas acontecem espontaneamente, né? Mas o título do livro é Para onde vão as pedagogias não diretivas? É fabuloso. Porque ele vai mostrar que a não diretividade é uma farsa. Todos nós temos objetivos. Agora, o importante é que os nossos objetivos estejam claros. E sejam comuns, sejam, sei lá, endossados pelo grupo todo. Por isso eu acho que um programa de uma disciplina tem que ser discutido com a turma toda. Quer dizer, é muito raro alguém dar um palpite, muda isso, muda aquilo, porque vocês acatam a autoridade de experiência do professor, vocês acham que o programa está ótimo. Né? Mas eu acho que todo aluno teria o direito de questionar o programa. E mudar ele, porque se a necessidade dele for outra do que eu estou imaginando, ele tem o direito de requerer a satisfação das suas necessidades. Daí a ideia do espaço aberto, que cada um possa ter a sua contribuição e a sua manifestação. Então, sem dúvida, às vezes é difícil contra o sistema ou a instituição. Mas a gente querendo, a gente encontra a forma de relacionamento. Mas por aí, quer dizer, nós não pudemos mudar o sistema todo de ensino como nós pretendíamos. Acabar com disciplina, fazer teoria e prática, ou seja, pesquisa,
juntar alunos de primeira a quinta série da faculdade, tudo isso, né, que caiu matando em cima da gente. Mas o espaço que a gente tem, a autoridade, é o da sala de aula. Esse a gente consegue mudar. Esse a gente conseguiu mudar. E foi uma mudança, eu acho que substantiva, porque pelo menos pelas minhas avaliações eu sinto que hoje os alunos aprendem muito mais do que aprendiam antes. O mesmo está, por exemplo, na escola pública, né? Que você tem um monte de